A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Mais uma vez estamos aqui para ministrar uma palavra para a sua vida, para a sua família. Sou grato a Deus por estar nesta noite, podendo ter essa oportunidade, irmão, de poder ministrar essa palavra para a sua vida, ok? Você abra a sua Bíblia no Salmo 64, vamos ler aqui alguns versículos, mas já quero ler com os irmãos o versículo 10, que é esse capítulo, são 10 versículos. Eu quero começar pelo último. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá? O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Amém? Então veja bem, irmão, nesse salmo, aleluia, Davi, ele começa a orar a Deus, pedindo pela sua vida, pela proteção de Deus, para guardar a sua vida dos seus inimigos. E ele começa dizendo assim, na minha oração, versículo 1, ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, livra a minha vida do horror do inimigo, esconde-me num secreto conselho dos maus, e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto. Disparam sobre ele repentinamente e não temem, firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Vamos dar uma pausa aqui, irmão, para a gente poder entender o porquê o justo se alegrará no Senhor. Você é justo, minha irmã? Você é justo, meu irmão? Porque a palavra de Deus hoje está falando que o justo, ele se alegrará no Senhor. E os que confiam no Senhor, e todos os retos de coração, irão se regozijar pela justiça de Deus, amém? E eu entendo, irmão, olhando para essa palavra, o justo se alegrará, eu posso ver que a gente, na oração de Davi aqui, ele começa a se preocupar, como ele está em constante guerra, ele começa a imaginar o que o seu inimigo, aqueles que querem ver a sua destruição, estão pensando, estão maquinando, aleluia, no seu coração. E ele começa a clamar a Deus, pedir para que Deus o livre do horror do inimigo, né? Esconder do secreto conselho dos maus e do tumulto daquele que praticam a iniquidade, os quais afiaram as suas línguas como espadas. É terrível, irmão, a gente não saber de onde vem o nosso adversário. É difícil a gente não poder ver. Quando você, aleluia, você conhece, ou você tem uma noção, aleluia, da onde partirá o ataque do nosso adversário, você se prepara, você, aleluia, você de alguma forma você vai se preparar para poder se defender desse contra-ataque do mal na sua vida. E aqui Davi, ele começa a entregar a Deus em oração. Ele tem preocupação daquilo que os seus inimigos estão tramando. Então veja bem, irmão, que o justo, ele se alegrará, mas ele tem que passar por algum momento, por alguma tristeza, por alguma injustiça, aleluia, por algo que vai abalar a sua estrutura, por algo que vai mexer, aleluia, com a sua vida, com o seu caráter, aleluia, porque o inimigo, como diz aqui os versículos, o versículo 3, os quais afiaram as suas línguas como espada e armaram por suas flechas palavras amargas. Às vezes, irmão, uma palavra ela dói mais do que uma ofensa, um tapa, uma agressão física, né? Uma palavra ela mal pensada, uma palavra lançada, aleluia, de uma maneira totalmente errada, ela nos machuca, ela nos
maltrata por dentro, ela mexe muito com o nosso caráter, com o nosso ser, com a nossa emoção. Isso nos deixa lá embaixo. Tem pessoas que, através de uma palavra, tomam decisões erradas, né? Recebem uma palavra, aquela que machucou, que esmiuçou o coração. Às vezes a pessoa, ela se oprime, ela se tranca, ela se fecha, já não tem mais força para poder continuar, né? Então a língua é uma coisa terrível, né? E aqui fala de lugares ocultos, né? No versículo 4, onde eles atiram para lugares ocultos, atirarem sobre o que é reto, né? Então, veja bem, disparam sobre ele repentinamente e não temem. Então o inimigo ele não teme, ele começa a formar suas ideias, né? Ele começa num lugar oculto, achando que Deus não está vendo, e ele começa a se preparar, e ele começa a falar, a soltar tudo aquilo que está no coração dele, a sua ira, a sua fúria, né? E no versículo 5 fala: afirmam-se em mau intento e falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Quem o verá? Então quer dizer, o inimigo, por sua vez, ele está achando que Deus, ele não está vendo, não está contemplando, aleluia, aquilo que ele está arquitetando contra a tua vida, ou contra a tua família, ou contra o teu trabalho, né? Aquilo que ele está imaginando em fazer de mal para a tua vida. Ele fala: não, quem verá? Então Davi, ele se preocupava, nessa oração ele está preocupado, aleluia, talvez num momento de fragilidade dele, né, de saber que ele está em constante guerra, né, veio essa preocupação, né, e ele fala: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Então faça como Davi, meu irmão, não se preocupe com aquilo que talvez esteja entrando na tua mente, aquilo que está te tirando o sono. Comece a orar. A nossa oração, irmão, ela tem que ser aquela oração firme, aquela oração que verdadeiramente ela vai mexer com Deus, que vai chamar Deus, a atenção de Deus, os olhos de Deus para você e para a minha vida, né? No versículo 6 fala assim: fazem indagações maliciosas, inquirem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo coração. Está vendo o tamanho da maldade, o tamanho da fúria daqueles que verdadeiramente se entregam para o mal? Então o justo, ele se alegrará. Mas veja só o que tem que passar, qual é esse caminho que nós, para chegarmos a essa alegria, aleluia, e poder regozijar, aleluia, o feito do Senhor. Então entenda, meu querido, entenda, minha querida, que este momento, talvez que você está passando, é um momento amargo. Talvez você sofreu a injustiça de uma má palavra, de um apontamento, de um julgamento, mas nesta noite eu creio que o nosso Deus, ele é poderoso para mudar essa situação, porque aqui no versículo 7 vai falar assim, ó: mas Deus disparará sobre eles uma seta, ou seja, em outra linguagem, uma flecha, e de repente ficarão feridos. Deus, ele vai começar a agir, e ele vai pegar de surpresa, aleluia, o nosso adversário, que vai ferir de uma maneira, aleluia, que todos poderão ver, que já começa aqui no versículo 8. Assim eles farão com que as suas línguas se voltem contra si mesmo. Todos aqueles que ouvirem fugirão. Olha já Deus começando a mudar. Olha só, nessa oração começa a imaginar que Davi, ele começa aqui a se humilhar diante de Deus, pedindo para que Deus guarde ele. Mas quando chega nesse versículo 8, ele já começa a enxergar, aleluia, a ação de Deus contra o seu adversário. Porque ele sabe que a força do seu braço, o poder da sua espada, a sua força, a sua garra, para poder lutar, para sobreviver, aleluia, não é o bastante, se ele não tiver o Deus de Israel do seu lado. Então não adianta queremos
tomar atitudes precipitadas. Não é verdade? Se verdadeiramente Deus não tiver à nossa frente, meu querido. Aqui já fala que Deus disparará sobre eles uma seta ou uma flecha e vai ferir, e assim eles farão com que as suas próprias línguas se voltem para si mesmo, e todos que virem, que olharem, né, fugirão deles, porque virão a justiça de Deus sobre a vida deles, né, do seu adversário e do meu adversário. No versículo 9 fala: todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. Então veja bem, de repente você vê que um irmão, alguém da sua família, ou até mesmo na igreja, em qualquer canto, no seu trabalho, uma pessoa sofreu a injustiça, aleluia, mas de repente Deus agiu com a sua justiça, que é poderosa, para mudar o cativeiro da pessoa, e aqueles que estão em volta vão olhar e vão ver, foi Deus é justo. O homem mesmo vai abrir a boca e falar: olha, Deus estava com aquele homem, Deus estava com aquela mulher, porque olha o sinal que Deus fez na vida dele, olha como Deus deu o livramento para aquele irmão, para aquele irmão, para aquela pessoa. Então a justiça de Deus, ela é aparente, ela não está oculta, ela não está na escuridão, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Então Deus, ele vai agir, e o modo que Deus vai agir, irmão, cada pessoa, você vai ser a testemunha, vai haver testemunha, aleluia, testemunhas que verão e vão reconhecer essa ação de Deus em prol da tua vida. Aí chegamos, enfim, aleluia, no versículo 10: o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Reto de coração, irmão. O coração é algo que, onde Deus, ele olha, né? A palavra de Deus fala que Deus, ele não vê a aparência do homem, né? Deus, ele olha aqui dentro, no nosso coração, porque é aqui que começa a trabalhar aquilo que vai sair da nossa boca, né? Aquilo que está dentro do coração. Por isso que aquele que só pratica o mal, aquele que é injusto, irmão, a sua palavra é amarga, a sua palavra é de derrota, a sua palavra, aleluia, é só para ver o seu próximo caído, né? Aqui em Tiago 3, no versículo 9, fala que a língua, irmão, com ela bendizemos a Deus, que é Pai, e com ela amaldiçoamos o homem, feito à semelhança de Deus. Então, Jesus, ele falou que primeiramente precisamos amar o nosso próximo, primeiramente precisamos entender, ou mesmo, eu também vejo nessa palavra, amar o nosso próximo, é nos humilhar, aceitar a humilhação daquele que está nos querendo ferir, né? Porque também é uma maneira de você amar o seu adversário, é você deixar ele agir na sua fúria, mas sabendo que Deus, ele vai agir com a sua justiça, é onde vai acontecer a sua alegria, irmão. Quando você, em oração, você começa a todo dia colocar a tua vida diante do teu Deus, a primeira coisa que Deus precisa mudar em nossa vida é o nosso coração, porque através do nosso coração puro, um coração transformado por Deus, haverá bons pensamentos, haverá um amor verdadeiro, haverá, aleluia, a verdadeira alegria e a justiça, irmão, porque nós erramos. Primeiramente a gente lança a palavra sem mesmo analisar, sem mesmo pensar se aquela palavra ela vai agir um efeito de crescimento, de fortalecimento, né? Nós, como homens de Deus, como mulheres de Deus, precisamos ter essa justiça junto conosco, precisamos ser justos, irmão, precisamos ter um coração reto, para podermos regozijar das bênçãos de Deus para a nossa vida. Então, antes de você falar, antes de você, aleluia, lançar uma palavra, preste bem atenção, qual vai ser o efeito dessa palavra, né? E tudo isso só alcançamos, irmão, é com a nossa vida no altar de Deus, é com a nossa vida direcionada na vontade de Deus.
porque somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. E eu acredito, irmão, que no momento que você começa a praticar a justiça, não parando, não concordando com aqueles que só praticam a iniquidade, com aqueles que só ficam em roda, falando da vida de um, falando da vida de outro, desejando, olha, você viu, se regozijando, não com aquela alegria verdadeira, mas se regozijando porque houve uma falha, houve uma humilhação, aquela pessoa passou por um momento de humilhação e se torna um regozijo para o adversário. Mas não é isso que eu vim te dizer, não. Eu vim te dizer que o justo se alegrará, porque no momento que o inimigo esteja tramando contra a tua vida, Deus estará agindo em favor da tua vida, aleluia, e mesmo que a injustiça venha sobre você, não haja, irmão, mas entregue a Deus, aleluia, essa injustiça, aleluia, embora você sinta até mesmo a ira, até mesmo você sinta no seu coração o desejo de reagir a essa ofensa, não haja, aleluia, mas entregue a Deus, aleluia, vá para o seu quarto, vá para um momento de intimidade com Deus, se ajoelhe diante de Deus, e entregue para Deus essa injustiça, aleluia, entregue para Deus essa situação, porque somente os que confiarão em Deus, somente aqueles que confiam, que realmente confiam em Deus, haverá a verdadeira alegria. Que coisa maravilhosa, meu irmão, que coisa tremenda. Estamos aí numa batalha constante, como Davi, mas a nossa luta, aleluia, é no mundo espiritual. Nós que somos escolhidos de Deus, nós que estamos na presença de Deus, irmão, aleluia, estamos em constante batalha, aleluia, mas tenha certeza que o nosso Deus, aleluia, o guarda de Israel, Ele vai nos dar vitória para a glória do seu nome. Eu acredito, em nome de Jesus, meus irmãos, que essa palavra guarde no seu coração, que o justo, ele vai se regozijar, ele vai se alegrar, terá paz, você dormirá, aleluia, terá um sono do justo, aleluia, porque o teu Deus está te guardando. Amém, meus irmãos? Eu quero agora, nesse momento, fazer uma oração com você, né? Talvez você essa semana não teve aquela oportunidade, mas agora você está aí no conforto do seu lar, né? Ouvindo essa mensagem. Vamos orar a Deus e vamos entregar a Deus tudo aquilo que nós, aleluia, passamos nessa semana, né? E aquilo e confiar que o dia da manhã que pertence a Deus vai ser um dia abençoado, que Deus estará nos guardando. Vamos orar, meu irmão? Vamos orar, minha irmã, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, aleluia, por esta palavra. Aleluia, eu creio que esta palavra, Senhor Deus, ela foi enviada e ela vai cumprir, meu Deus, o propósito ao qual foi ministrada nessa noite. Alcança nesta noite, meu Pai, o meu irmão, a minha irmã, o lar dos teus filhos, que nesta noite, Pai, através, aleluia, deste vídeo, aleluia, dessa mensagem aí, meu Pai, ela venha receber da parte do Senhor a justiça. Meu Deus, coloca por terra tudo aquilo que o inimigo tenha tramado, no oculto, no escondido. Tu és o Deus que contempla todos e a todos, ó Pai, porque assim como o sol nasce para aquele que é justo e para aquele que é injusto, para aquele que é bom e para aquele que é mau, Senhor, aleluia, a tua justiça sempre vai prevalecer, Pai, aleluia, porque os teus pensamentos não são os nossos pensamentos. E eu quero pedir pela vida do meu irmão, eu quero pedir pela vida da minha irmã, pelo lar, pela sua família, para que nesta noite, Pai, entra com justiça, coloca por terra aquilo que o inimigo lançou para trazer derrota, para trazer desânimo, e nesta noite, meu Pai, toma pelas mãos a minha irmã, o meu irmão, aleluia, e levanta com tuas mãos de poder, e dá vitória, em nome de Jesus, ó Pai querido. E nesta noite, Pai, mais uma vez, eu te agradeço pela oportunidade que aqui estamos para ministrar pela Santa Palavra. Assim agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.